Estamos de volta com o Uninove Entrevista, hoje falando sobre caminhos políticos da América Latina. Nosso convidado é Paulo Totti, repórter especial do jornal Valor Econômico. A integração é uma conversa política, mas a realidade ditada pelas relações entre países vai continuar a mesma. Acompanhe a matéria de Lucas Ito. A integração da América Latina não acontece, porque existe uma ordem mundial ditada pelos Estados Unidos, que impõe a cada país uma função, que dará sustentação ao seu poderio. Economicamente, a nossa integração é muito baixa, porque assim como existe um sistema internacional de Estados, existe um mercado mundial. E o sistema internacional de Estados não é um sistema democrático. Não é que cada país chega na ONU e diz, olha, eu gostaria de participar nesta ordem mundial da seguinte maneira. E cada um escolhe o seu papel. Não funciona assim. Havia países centrais, havia países coloniais, existe uma ordem, a ordem é mantida porque há um domínio político do mundo, e esse domínio é assegurado por uma hegemonia militar. Em última análise, o que preserva a ordem mundial? Bom, basicamente, 2.200 bombas atômicas do arsenal nuclear norte-americano. Para que não haja dúvida, eu estou falando de 2.200 bombas atômicas. Isto é a ordem mundial. Fora disso, é tudo pouco sério, qualquer afirmação. O sistema internacional ele está ordenado em torno de uma hegemonia política que está construída a partir de uma supremacia militar. O Brasil, recentemente, recomeçou a investir no setor bélico, criando a hegemonia política para a América Latina, assim como os Estados Unidos o fazem para o mundo. Paulo, é isso mesmo. Então, até que ponto esse investimento representa aí um recado para os vizinhos latinos? Eu concordo com o Arcari. Não concordo com a opinião de que o Brasil se arma para exercer hegemonia na América Latina. O que o Brasil faz é fabrica material bélico de pouca letalidade e que está negociando com países da América Latina. O Brasil não estoca material bélico. Nós não temos bombas atômicas, é o único país do tamanho do Brasil que não tem bomba atômica. Mas o Brasil não se arma para agredir e nem se defender, porque também não está sofrendo ameaças de nenhum país da América Latina. O Brasil investe porque era uma vocação brasileira no governo do Fernando Henrique, especialmente. Como tudo que aconteceu com a industrialização brasileira foi deixado completamente de lado, se recuperou no governo do Lula e entre os setores brasileiros que estavam defasados, existia o setor de fabricação de tanques, de aviões, de helicópteros, pequenos canhões e tal, que servem mais para uma atividade mais defensiva, mas nem é uma força de persuasão, porque persuasão é aquela que os americanos têm. Eles estocam armas, se armam e persuadem os outros a se manter tolerantes com os Estados Unidos. O Brasil não está fazendo isso. O Brasil está vendendo, está negociando e está vendendo para todo mundo. Para os árabes, para os israelenses e para alguns países da América Latina. Então, eu discordo que o Brasil se arme para ser uma potência da América Latina. Porque a única forma para ser uma potência, assim, no ponto de vista bélico, seria se ele tivesse energia atômica. E essa questão do Haiti, como que você analisa a atuação do Brasil no Haiti? Olha, eu acho que, primeiro, ela satisfaz os nossos princípios cristãos de solidariedade com o povo sofredor. E demonstramos que a nossa solidariedade não é uma solidariedade hipócrita. Você foi lá, se usou o exército brasileiro para fazer alguma coisa de ponto de vista humanitário importantíssima. E segundo, projetou o Brasil internacionalmente. Essas atitudes é que tornam o Brasil uma espécie de liderança do segundo time, da segunda divisão mundial, com grande qualificação para passar para a primeira divisão. Já estamos sendo aceitos lá e na primeira divisão, e
a postura que o Brasil tem de pacifista, um exemplo muito grande é essa, a atitude que o Brasil tomou em relação ao Irã. E também as questões do Oriente Médio, que tentando negociar em vez de atritar e amplificar as crises. O Haiti é uma demonstração concreta de como o Brasil deve se comportar no mundo. Mas você acha que os outros países da América Latina também enxergam o Brasil assim? Ou essa atuação do Brasil pode afastar os outros países da ideia de integração? Olha, eu acho que sim, que a grande parte dos países da América Latina e do mundo passam a considerar o Brasil como uma potência econômica de grande potencialidade. Nós não somos ainda uma potência, seremos, mas ela tem que ser do ponto de vista econômico e, felizmente, nós estamos trilhando um caminho de paz. O progresso que o país tem feito no mundo, o destaque que ele tem obtido não é por atitudes belicosas. E isso é muito interessante. Felizmente, nós estamos tendo algo que a gente pensava que fosse só existir no reino da utopia. E o mais estranho é que depois de um professor de grandes dotes acadêmicos e grandes virtudes intelectuais, tivemos um presidente da República analfabeto, ou semi-analfabeto, no qual lhe falta um dedo, porque ele se feriu trabalhando num torno mecânico e conseguiu projetar o país de uma forma que todas aquelas promessas de doutores, promessas acadêmicas, não conseguiram concretizar. Então, por isso, há uma grande resistência ideológica a essa atitude e que se manifesta também de todas as formas e também uma crítica ao que se faz diplomaticamente. Então, essa é uma característica do Lula e não do Brasil. É uma característica do Lula. O Lula é um brasileiro autêntico. Ele tem uma vida que é muito mais brasileira do que de muitas pessoas que pensam de uma forma colonizada. E quando se moderniza, é uma modernização também de uma forma colonizada, agora com um novo tipo de colonialismo. Não precisamos mais nos ater ideologicamente ao que nos ensinavam os europeus. Agora é um certo neoliberalismo que veio, e que felizmente fracassou nos últimos 3 anos, que veio dos Estados Unidos e que contaminou uma liderança intelectual no Brasil. Mas eu acho o Lula completo. O Lula representa o Brasil aí. Nós não tivemos... Olha, um país que só participou de uma guerra no século passado, que foi em favor da democracia, só, que foi na guerra contra o nazismo, que no século anterior, impulsionado pela Inglaterra, fez uma guerra imperialista predadora contra o Paraguai, mas nesses 3 séculos só tem essas 2 experiências belicosas, é um país pacífico. E Nova Entrevista vai para um rápido intervalo e voltamos já. Quer acelerar a sua carreira? O melhor caminho é a formação executiva Uninove. Ao escolher um curso de graduação no prazo de 2 a 3 anos, você pode obter uma formação em outro curso superior sem custo adicional. Você acelera seu ingresso no mercado de trabalho e pode fazer um curso de MBA ou especialização enquanto continua o seu curso de graduação. Faça como o Bruno e milhares de outros alunos. Faça a formação executiva Uninove. É por isso que a Uninove é sempre 10.